visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele começa colocando uma situação no verso 6. Ele diz: imagine, irmãos, que eu vá visitar a igreja de vocês e que eu chegue falando em línguas. Imagine, vamos pegar essa situação, que eu viesse fazer essa conferência aqui hoje e eu viesse falando em holandês, que é a língua da minha esposa, que eu tive o privilégio de aprender durante o tempo que eu morei na Holanda. Imagine que eu viesse dar essa palestra em holandês aqui. Em que é que aproveitaria? Quem é que entende holandês aqui? Levante a mão. Deve ter um. Não tem ninguém. Aproveitaria se eu viesse falando em holandês aqui? Não aproveitaria. Paulo pergunta isso. Aí o que ele está dizendo é o seguinte: Paulo falando, todo o meu conhecimento, diz o apóstolo Paulo, toda a minha compreensão dos mistérios de Deus não seria útil para vocês. Eu não tinha como passar para vocês, porque vocês não entenderiam o que eu estou dizendo. É por isso que ele pergunta: o que é que aproveita se eu vier ter com vocês falando em outras línguas? Agora, só aproveita se eu falar por meio de revelação, de ciência, profecia ou doutrina. São nomes que ele usa aqui para se referir à doutrinação bíblica, ao ensinamento bíblico, que é feito em português, que todo mundo está entendendo o que está sendo dito. Aí ele dá 3 exemplos para mostrar que as línguas não edificam a igreja, não aproveitam a igreja. Primeiro, ele fala da orquestra desafinada, verso 7. Instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Imagine aqui o órgão tocando numa nota, a guitarra noutra e o baixo noutra, completamente desafinados. Tem melodia? Você nem reconhece o que é que está sendo tocado. Então, para que haja melodia, para que haja harmonia, para que haja música, o instrumento tem que estar afinado. Então Paulo está comparando línguas na igreja a uma orquestra desafinada. Eu não sei o que você está dizendo, irmão. Eu não sei que música você está tocando, eu não estou entendendo o que você está falando aí. O segundo exemplo que ele dá é do trombeteiro confuso. 8 e 9. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Eu fiz o serviço militar. Uma das primeiras coisas que eu aprendi como recruta, quando cheguei no exército, foi fazer ordem unida. Ordem unida era um cabo que colocava os recrutas em fila, em ordem, e ensinava a gente a obedecer os comandos. Sentido, descansar, direita volver, em frente, marcha, meia volta. E aí, quando a gente aprendia isso aí, chegava o cabo corneteiro, vinha com a corneta. A gente tinha que aprender agora a fazer tudo aquilo com o toque da corneta. Um toque longo e um toque curto, virar à direita. 2 toques curtos e um longo, virar à esquerda. 3 toques intermitentes, marcha. Estou imaginando que eu já esqueci, faz 80 anos que eu sei isso. Então a gente tinha que aprender. Por que isso? Porque na guerra, na frente de combate, se o comandante quiser que a tropa vá à direita, vá à esquerda, gritar não adianta. Tem que ser na corneta, né, que todo mundo ouve. Agora imagine que o comandante, no meio da batalha, chega para o corneteiro e diz: corneteiro, nós estamos perdidos. Toca retirar. E o corneteiro se complica e toca avançar. Não é? Quem pode ganhar uma guerra se você não entende a ordem que está vindo? É o que Paulo pergunta. Você está falando em línguas e eu estou dizendo, eu estou confuso. O que é que Deus está dizendo? O que é que Deus está me instruindo? Então, línguas na igreja, sem interpretação, é como um trombeteiro que dá um tom incerto e ninguém sabe. O que é que Deus está dizendo? Qual o valor? Terceiro caso é de 2 estrangeiros que se encontram, versos 10 e 12. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós. Imagine que eu encontro, eu viajo e no exterior, chego lá na China e encontro um irmão que fala mandarim
mas que não fala português. Eu falo português, mas não falo mandarim. Então nós somos irmãos, mas a diferença de língua vai fazer com que nós sejamos estrangeiros um para o outro, porque eu não entendo ele, nem ele me entende. Aí Paulo diz, assim também vós. Se você está falando em línguas na igreja, você virou estrangeiro para mim, porque eu não lhe entendo. Somos irmãos, mas a língua nos separa, como duas raças diferentes. Porque você está falando de um jeito que eu não entendo você, então você virou estrangeiro para mim. Não é o que Paulo está dizendo aqui. Então, a orquestra desafinada, o trombeteiro confuso e dois estrangeiros se encontrando. São figuras que Paulo usa para dizer o seguinte, que na igreja, para que o dom espiritual seja aproveitado, ele tem que ser inteligível. E aqui a gente pode até fazer uma aplicação, pastor. Além disso, até mesmo quando a gente prega em português, a linguagem tem que ser clara. Porque tem pastor que estudou muito, né? Muita teologia, muito português, e quando vai falar, a gente tem que ir com o dicionário para ver o que o pastor está dizendo. A gente não sabe, né? Uma linguagem florida. De que adianta a igreja eu chegar aqui falando na linguagem de Luiz de Camões, ou falando na linguagem erudita, técnica, jurídica? O povo da igreja não vai entender. Então, por isso que o pregador, ele quando vai pregar, ele tem que pregar uma linguagem simples, que o povo entenda, que o alvo dele não é mostrar cultura, mas transmitir a palavra de Deus. Por esse motivo, quando teve a reforma protestante, a primeira coisa que os reformadores fizeram no culto foi parar com a missa em latim. Vocês sabiam disso? Que na Idade Média a Igreja Católica só fazia missa em latim? Até pouco tempo a Igreja Católica, o padre fazia as missas em latim, porque era a língua em que foi traduzida a Bíblia no século IV por Jerônimo. A Bíblia da Igreja Católica, a Vulgata Latina, foi traduzida no século IV por Jerônimo, a Bíblia do primeiro Papa, e virou a Bíblia oficial em latim. Por isso os padres rezavam a música em latim. Os reformadores, quando tomaram as igrejas e tudo mais, a primeira coisa que eles fizeram foi dizer, por que em latim? Se o povo não puder entender, então não adianta nada. Não adianta nada. Tem que ser inteligível, tem que fazer sentido. E é por isso que então os reformadores, eles se aplicaram à tradução da Bíblia. Foi uma das primeiras tarefas que Martinho Lutero fez. Foi traduzir a Bíblia do grego, do hebraico, do aramaico, do latim para a língua do povo dele, que era alemão. Porque o povo não tinha Bíblia, a Bíblia era em latim. Então, por que isso? Porque por causa desse princípio aqui, se não for numa língua que o povo entenda, não há edificação. Não vale, não tem prioridade. Por isso eles não queriam línguas, não queriam nada em latim, e foi por isso também que eles tiraram o teatro do culto. Sabiam disso? Tiraram o teatro pelo mesmo princípio. Porque eles disseram o seguinte, por que é que o teatro, a encenação, vai ajudar o povo a entender a palavra de Deus? O que é que substitui uma boa explicação? As pessoas lá fazendo mímica na frente? Isso vai ajudar o povo mais? Não ajuda, às vezes até atrapalha, porque tira a concentração, né? Porque se a mímica for bem feita, o foco vai ser o homem, né? Se for mal feita, aí estragou, aí é que piorou mesmo, né? Então os reformadores tiraram, porque na época da Idade Média, eles tinham introduzido o teatro, era chamada encenação dos mistérios. Encenar os mistérios, já que o povo era ignorante, eles diziam, né? E que não é capaz de entender a Bíblia, vamos fazer teatro, encenação, para ver se passa alguma coisa para eles. O reformador disse, não, a palavra de Deus pode ser compreendida sim. Ela pode ser compreendida por todos. E aí eles tiraram o teatro, encenação do culto. Então hoje, quando a gente vê isso voltando para dentro da igreja, está voltando para a Idade Média. A gente já passou por isso, gente. Já limpamos a igreja disso aí, e o pessoal quer trazer tudo isso de volta. Então está voltando para o período antes da reforma. Que pena, né? Que pena. Então no culto, de fato, tem que ser manifestações inteligíveis, coisas que o povo de fato pode compreender. Terceiro princípio de Paulo: a espiritualidade não é contrária ao entendimento. Tem gente que pensa que a espiritualidade tem que deixar de lado a mente e a razão. Que quanto mais doido, melhor, né? Mais espiritual. Quanto mais né?
Tem coisa feita hoje em nome do Espírito Santo que ele fica arrepiado. É só ir na internet e procurar o pastor Peão, por exemplo. Já viu o pastor Peão? Quando recebe a unção, ele fica rodopiando assim, né? É o pastor, a unção do peão. A unção da lioa, já tem um vídeo na internet de Ana Paula Valadão, né, que recebeu a unção da lioa, ficou de 4 no palco, andando feito uma lioa, rugindo para cima e para baixo, recebeu a unção da lioa. E por aí vai, né, se multiplica esse tipo de coisas, né? Mas a verdade é que a espiritualidade, ela não é contrária ao bom senso e à razão, né? E aquilo que é conveniente. Sei que o pessoal quer associar que o Espírito Santo é livre, faz o que ele quiser. O Espírito Santo faz o que ele quiser, é verdade. Se ele quiser que eu plante bananeira, eu vou plantar bananeira aqui. Só que eu não vejo nenhuma razão pela qual o Espírito Santo me mandaria plantar bananeira aqui, né? Porque o Espírito Santo age dentro da lógica, dentro dos costumes, da propriedade com a qual ele imbuiu os seres humanos. Então eu não vejo por que ele contrariaria isso sem qualquer motivo. Bom, vamos ver aí o que é que Paulo diz no verso 12 e em diante. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Você vê que a preocupação de Paulo aqui é com a edificação do outro, não é? Quando ele fala aqui, orar em espírito, cantar em espírito, bem dizer em espírito, ele quer dizer em línguas, tá? Em línguas. Então veja como fica aqui a argumentação de Paulo. Ele está dizendo que se você orar, cantar, bem dizer a Deus em línguas, e se não houver tradução, não há de fato edificação, porque não há compreensão. A mente fica infrutífera. É isso que ele diz aqui, ó. 14. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Então, o falar em línguas é uma atividade do espírito, né? Você está ali naquele momento, o Espírito Santo agindo no seu espírito, você está falando a Deus num idioma que você não entende. Mas a sua mente, desculpa que eu pulei aqui. Mas a minha mente fica infrutífera. Por que a mente fica infrutífera? O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que o fruto aqui é o proveito espiritual, ele não acontece se não houver entendimento. Só pode haver proveito espiritual se houver entendimento. O Evangelho, ele é um caminho de vida, mas ele é também uma doutrina. O Evangelho tem proposições, tem declarações, ele tem teologia, ele tem conceitos, ele tem ideias, ele fala de Deus em termos proposicionais, ele fala de Jesus, ele traz conceitos divinos. Para que você cresça como cristão, você tem que entender, a sua mente tem que estar engajada nisso. Você precisa pensar, entender, refletir, aprender. Se na igreja tem uma atividade que não engaja a mente, por exemplo, a pessoa está falando em línguas, eu não estou entendendo, não tem fruto, não edifica. A própria pessoa que está falando em línguas, se ela não entende, ela está orando com o espírito, mas a mente dela está infrutífera. Então não é uma forma elevada de edificação. Eu sei que muita gente vai dizer, mas é um negócio assim maravilhoso, eu sozinho no meu quarto, estou falando em línguas. No máximo, o seu espírito está orando, mas você não está sendo de fato edificado, porque sua mente, ela não está compreendendo o que você está dizendo, portanto não tem fruto. Então é um meio muito limitado, né? É um recurso muito limitado, apesar de que tem muita gente que dá um valor extraordinário a línguas, mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Você pode até orar bem do seu espírito, mas a sua mente permanece infrutífera. Aí ele diz a mesma coisa: cantar em línguas, dar graças a Deus em línguas, orar em línguas, tudo bem, você está fazendo isso em espírito, mas a mente fica infrutífera. Aí Paulo faz uma pergunta:
Quando você acaba de orar em línguas, como é que eu vou dar amém? Eu não sei o que é que você está dizendo. De repente você está orando contra mim em línguas, né? Eu não vou dar amém para isso, né? Não vou dar amém. Entendeu? Na igreja, a gente deveria ser capaz de, quando uma oração terminar, todos nós deveríamos dizer amém. O que quer dizer? Assim seja. É uma expressão de concordância. Mas se tem uma pessoa orando em línguas, como é que eu vou dar o amém depois? Não sei o que é que ela está dizendo. É isso? Aliás, isso aqui é até um versículo bom, pastor, para a gente lembrar que o lugar de dizer o amém é quando? No fim da oração, né? É porque às vezes o pastor, vamos cantar o hino 312, amém! Mas pelo que Paulo está dizendo, o amém é depois da oração. É depois do canto, pode ser. Tem pessoal que tem mania de ficar dando amém em todo lugar, né? Na cabeça de Paulo, o amém é quando termina a oração, né? O que parece aqui, né? Como é que eu vou dar? Pode falar amém à vontade, eu sei, estou exagerando um pouco aqui, mas é o que parece que Paulo acreditava, né? Que era o que se praticava na igreja primitiva. Mas o ponto aqui é que o irmão não é edificado. Você pode até orar bem, mas o irmão não é edificado. E sempre a preocupação de Paulo é com a edificação do próximo, a edificação da igreja. O último motivo aqui, aliás, o quarto princípio, é a prioridade do inteligível, aquilo que pode ser entendido. Veja o que Paulo diz aqui, versos 18 e 19. Eu dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, era dotado por Deus, e ele tinha capacidade, ele tinha o dom de línguas, ele falava em línguas. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Eita! Prefiro falar 5 palavras em português para edificar a igreja do que passar 10 minutos falando línguas estranhas para a igreja. Puxa vida, né? Que pena que esses versículos estão faltando na Bíblia de algumas pessoas, né? Mas a preferência do apóstolo inspirado era que na igreja ele preferia instruir a igreja, edificar a igreja, trazer uma palavra, uma linguagem no idioma que a igreja conhecia. Quinto, e aqui nós vamos precisar pensar um pouquinho, voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento, para a gente entender o que está sendo dito aqui. Bom, se você abrir sua Bíblia aí em Deuteronômio 28, 49, isso vai lhe levar ao famoso capítulo das bênçãos e maldições da aliança que Deus tinha com a nação de Israel. Nesse capítulo 28, Moisés está colocando diante do povo os termos da aliança. A aliança é um pacto, convênio que Deus fez com aquele povo, de que abençoaria aquele povo e em troca aquele povo seria o seu povo. Se o povo obedecesse a Deus, Deus mandaria as seguintes bênçãos. E aí você lê capítulo 28, de 1 em diante. Eu vou abençoar a sua terra, vou abençoar a sua colheita, vai ter chuva, o gado vai procriar, a sua mulher vai ter filhos, você sempre será vitorioso. Deus prometeu abençoar o povo se o povo obedecesse. Aí em seguida vem as maldições da desobediência. Se vocês me desobedecerem, as seguintes maldições virão sobre vocês. Aí tem lá a lista, né? Vou mandar isso, vou mandar praga, vou mandar ferrugem, vou mandar gafanhoto. Você, a sua esposa vai abortar, as suas vacas vão abortar, vai ter seca, não vai ter chuva. Deus dizendo que ia mandar mesmo o castigo contra a nação de Israel. E lá no verso 49 chegava o pior castigo, que era esse aqui, ó. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra. Verso 52, sitiar-te-á em todas as tuas cidades. 53, comerás o fruto do teu ventre,
Então aí vem uma relação de desgraças que Deus mandaria através da dominação de um povo estrangeiro. Ou seja, o maior castigo que Deus ameaçava dar ao povo de Israel era ser conquistado por uma nação inimiga. Se vocês me desobedecerem, eu vou mandar um povo contra vocês, um povo cuja língua vocês não entendem, e esse povo vai entrar e vai arrasar com as casas de vocês, vai tomar suas mulheres e filhos, vai matar os velhos, vai se apossar do gado, das suas casas, da propriedade, da plantação, e vai levar vocês em cativeiro para uma terra distante. Tem castigo, não é? Mais tarde, o profeta Isaías, ele disse isso, ele disse a mesma coisa. Veja aí, Isaías, capítulo 28, de 11 a 12. O que o profeta está fazendo aqui? O povo estava dizendo, o povo estava naquela fase de desobediência a Deus, e dizendo, não vamos escutar Deus, porque a lei de Deus é preceito sobre preceito, lei sobre lei, não vamos escutar os profetas. Aí Deus diz através de Isaías, verso 11: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. O que Isaías quer dizer com isso? Mas quando a gente lembra da profecia de Deuteronômio, a gente soma 1 mais 1 dá 2. Isaías está dizendo o seguinte: vocês não querem me ouvir, então eu vou falar em vocês por uma língua que vocês não entendem. Do que Isaías estava falando? Daquela maldição de que Deus ia mandar um povo cuja língua eles não entendiam e que viria como castigo de Deus contra eles. No Antigo Testamento, a língua estranha era símbolo do juízo de Deus contra o seu povo. Símbolo do juízo de Deus. Querem mais? Jeremias. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Jeremias 5. Olha aqui, olha a mesma coisa que o profeta Jeremias disse, olha. Eis que trago sobre ti uma nação de longe ao casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como a sepultura aberta, todos os seus homens são valentes, comerão a tua sangue e o teu pão, os teus filhos, tuas filhas, comerão as tuas ovelhas, teu gado, vão destruir tudo. O que Jeremias está fazendo aqui? Ele está aplicando aquela maldição da aliança de Deuteronômio 28, Jeremias 5:15 e 16 em diante. E vocês notaram, tanto Moisés, quanto Jeremias, quanto Isaías estão dizendo, enfatizando que aquela nação que será usada contra a nação de Israel seria uma nação cuja língua eles não entenderiam. O que é que isso significa? Quer dizer o seguinte: quando o israelita, trancado na sua cidade, de repente visse a chegada de um exército inimigo poderoso, cercando a cidade e falando numa língua que eles não entendiam, o que eles deveriam lembrar? Isso é o castigo de Deus contra nós. Isso é aquilo que Moisés disse, que Isaías falou e que Jeremias profetizou. Deus está mandando um povo cuja língua eu não entendo para destruir-me por causa dos meus próprios pecados. E foi o que aconteceu 600 anos antes de Cristo. Deus mandou os assírios, depois mandou os babilônicos, que devastaram a nação de Israel. Israel falava hebraico, os assírios e os babilônicos, caldeus, eles falavam aramaico. Então são duas línguas diferentes, embora os sinais, o alfabeto seja o mesmo, mas são duas línguas completamente diferentes. Quem fala um não fala outro. E os hebreus, eles aprenderam aramaico lá na terra do cativeiro. Quando eles voltaram para Israel, 70 anos depois, eles falavam hebraico e aramaico. E na época de Jesus, já não era mais hebraico que falava mais aramaico, que eles tinham aprendido na terra do cativeiro. Mas foi um povo numa língua estranha que veio falar. Então, agora, à luz disso, vamos voltar lá para 1 Coríntios 14 para ver como Paulo aplica isso aí. Eu fiz essa digressão porque sem ela vai ficar incompreensível o que é que Paulo está dizendo aqui a partir do verso 20.
Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, e aqui ele cita Isaías 28, falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo está citando Isaías, aquela passagem que eu mencionei para vocês. Aí ele diz no verso 22, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. As línguas são um sinal para um descrente. Em que sentido a língua é um sinal para o descrente, Paulo, e não para o crente? Nesse sentido, é sinal do juízo de Deus. Sinal do juízo de Deus. E foi certinho. Quando no dia de Pentecostes, os discípulos começaram a falar em línguas lá em Jerusalém, que se reuniu aquela multidão, 5.000 depois se converteram, né? 4.000 e poucos se converteram, 3.000 se converteram. E quando os discípulos começaram a falar em outras línguas, o que é que o judeu deveria ter pensado? Epa, peraí, eu já vi esse filme antes. Línguas estranhas em Israel só significa uma coisa, o quê? O juízo de Deus. E o que é que aconteceu 30 anos depois? Jerusalém foi cercada pelos romanos, que destruíram a cidade completamente e levaram os judeus cativos. Morreu quase 1 milhão de judeus no ano 70 depois de Cristo. 3 anos de cerco, começou em 67 pelo general Tito, filho do imperador. Depois Tito virou imperador, mas ele era general na época, comandou os exércitos romanos, cercou Jerusalém 3 anos e destruiu a cidade, os muros e o templo, matou quase 1 milhão de judeus. 30 anos antes, Deus já tinha dito que ia fazer isso, quando lá em Pentecostes ele anunciou, quando as línguas foram faladas, o judeu deveria ter imaginado, está vindo o juízo aí. Por que Deus fez isso? Porque eles tinham acabado de rejeitar Jesus. Eles tinham acabado de matar o Filho de Deus, rejeitaram o enviado de Deus, por isso Deus mandou esse castigo sobre eles. Então, por isso que Paulo está dizendo, meus irmãos, sejam amadurecidos. As línguas que vocês tanto apreciam, que vocês querem tanto, mas elas têm uma conotação de juízo. Primeiro, ela não é sinal para o crente, mas ela é sinal para o descrente do juízo de Deus. O que é sinal para o crente? Sinal para o crente é profecia, não é? Como ele diz aqui. A profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Claro, a profecia é a exortação que é feita na igreja para os que são crentes, para que eles conheçam, prossigam em conhecer e cresçam no conhecimento da verdade. Para os descrentes é a palavra de evangelização, o querigma, mas a profecia é voltada mais para a igreja. Aí Paulo pergunta, verso 23, se toda a igreja, aqui é outro ponto, é o ponto 6, é válido não parecermos loucos. Já chama a gente de doido, e se a gente der razão, aí é pior ainda, né? Ele diz, verso 23, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Imagina, né? Está todo mundo falando em língua na igreja, aquela gritaria, e entra um incrédulo, o que é que ele vai dizer? Ele vai olhar a placa e dizer, isso é um hospício ou uma igreja? Não é que Paulo está dizendo aqui, porventura ele não vai dizer que estão todos doidos? É por isso que algumas igrejas pentecostais, elas não têm mais línguas durante o culto de domingo, que é público. Eles deixam para falar em língua durante a semana nos cultos mais particulares da igreja, quando eles falam, porque eles já percebem isso aí. Mas tem pastor que não entende o que Paulo está dizendo aqui e fica falando em língua na televisão, né? Durante o sermão, durante a pregação, aí começa a falar em língua. Ele acha que o mundo vai achar que aquilo é o quê? Às vezes o pessoal está desequilibrado, esse pessoal é doido, que fanatismo tem. Veja só, se o pessoal acha que a gente é doido porque a gente está pregando o Evangelho, tudo bem. Jesus já nos disse que seria assim. Mas a gente dá motivo para esse pessoal chamar a gente de doido? Não precisa, gente. Não precisa. É o que vai acontecer se tiver essa prática de línguas na igreja, todo mundo falando e entra um descrente. Ele não vai dizer, puxa, Deus está aqui.
esse pessoal é meio... está faltando um parafuso, né? Na cabeça desse pessoal. Continuando. Se, porém, verso 24, todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ignorante, ele por todos é convencido e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Como é que o descrente descobre que Deus está no meio de nós? Não é porque ele viu línguas, mas porque a palavra de Deus foi pregada. E aí os mistérios do coração dele foram revelados. E ele se ajoelha e diz: de fato Deus está aqui, porque eu entrei aqui e você pregou minha vida toda. Já passaram por essa experiência? Eu, como pregador, sempre acontece isso. Lá na saída, cumprimentando o povo, alguém passa por mim e diz assim: o senhor não me conhece não. Não, mas hoje à noite o senhor falou da minha vida toda. Minha vida, já passaram por essa experiência? A palavra de Deus vai no seu coração, é exatamente o que você precisava. É isso que convence as pessoas de que Deus está no nosso meio. E a pessoa se converte. Palavra de Deus. Mas se todo mundo estiver falando em língua, o efeito é o contrário, né? E aquilo vai espantar as pessoas. Está parecendo meio duro, né, gente? Mas quem está dizendo é Paulo. Eu estou só lendo e explicando. Vocês estão vendo isso aí, né? Eu estou lendo e explicando o que Paulo está dizendo. Mas essa é a função do apóstolo, né? É isso que ele está falando. Conclusões. Vamos agora para a parte prática e depois vamos abrir para perguntas. A regra geral de Paulo é, então, ele agora vai para a questão prática. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Esse é o princípio que rege o culto. Todas as suas partes têm que ser voltadas para a edificação. Aí ele vai, no verso 27 em diante, orientar sobre línguas. No caso de alguém falar em outra língua, não está dizendo que vai ter sempre, né? No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Falando consigo mesmo e com Deus. Então está aqui a regra de Paulo para quando houver as línguas, que sejam no máximo 2, tudo bem, 3, tá, vamos lá, 3, já que vocês gostam tanto, 3, mas que seja sucessivamente, não é ao mesmo tempo, fala um, depois fala o outro, depois fala o outro, e o Espírito Santo sabe contar. O quarto já não é do Espírito, pode ter certeza, ele sabe contar, não sabe? No máximo 3, e que haja intérprete. Se não houver interpretação, Paulo diz: fica calado na igreja, porque língua sem interpretação na igreja é como o trombeteiro confuso, a orquestra desafinada, ou 2 estrangeiros que se encontram. Não traz proveito absolutamente nenhum. Nessas condições, a igreja presbiteriana do Brasil não tem problemas. Nessas condições. É o que diz a posição do nosso Supremo Conselho. Se houver nessas condições, não tem problema. E a ausência disso não quer dizer nada, porque veja que Paulo diz: no caso de. Ele não está assumindo que todo culto tem. Ele está dizendo no caso de, quando houver. Então tem que ser dessa maneira. É por isso que a gente tem alguma dificuldade em considerar como sendo de fato uma ação de Deus o que está acontecendo em algumas igrejas aí. Porque não bate com o que está dizendo a palavra de Deus. Vocês percebem que há uma diferença, não é? Não bate com o que a palavra de Deus diz. E o que é que a gente faz? A gente não quer julgar esses irmãos. Tem gente que já vai dizendo que é tudo do diabo. Eu não acho que é tudo do diabo. Não acho que é tudo do diabo. Às vezes o que acontece é que as pessoas são bem intencionadas, são crentes, querem louvar a Deus, mas faltou o pastor e mestre que ensinasse a igreja qual o valor daquela manifestação, como ela deve ser feita e qual o propósito dela e como
resultado, se criou uma cultura que é muito difícil quebrar hoje, porque já passou a ser a identidade daquele povo, né? Então eu estava uma vez numa grande convenção de uma igreja pentecostal na África do Sul, e ao meu lado estava uma criança. Na hora lá que eles todos começaram a falar em línguas, né? O menino estava lá brincando lá com quebra-cabeça e tudo, começou blá 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 blá. Ele não estava falando em línguas, o menino estava imitando o pai. Então ele cresce naquele ambiente desde pequenininho, né? Imitando o que ele ouviu quando criança, e vira uma cultura da igreja. Já existe uma cultura, são 100 anos de pentecostalismo no Brasil, já tem uma cultura enraizada de fazer isso. Então eu não quero condenar nem criticar, eu estou apenas triste de que falta pastor e mestre para ensinar estes queridos irmãos o que é que a palavra de Deus diz, para mostrar para eles o verdadeiro caminho da espiritualidade. São queridos irmãos em Cristo Jesus. A Igreja Presbiteriana do Brasil reconhece os irmãos pentecostais como irmãos em Cristo Jesus, mas nós temos diferença nesse ponto aqui. Nós não queremos, nós não entendemos as línguas dessa maneira. Bom, meus irmãos, para terminar, que eu acho que já alguém tem o dom do churrasqueiro, né? Quem é que tem o dom do churrasco? Já estão usados por Deus lá em cima. Estão usados por Deus lá em cima. Perguntas, o nosso irmão Leonardo está com o microfone sem fio. Alguém tem uma pergunta aqui, nosso irmão? Por favor, Leonardo. Pastor, isso põe a cabo, a questão de que ter dom não é diretamente proporcional à questão de ser maduro. Pela explicação clara que nos trouxe esta manhã, mostra que a pessoa pode ter um dom, seja ele qual for, de línguas ou qualquer outro, e não necessariamente ser a pessoa madura espiritualmente. Há de ser ministrado pelo pastor, há de estudar a palavra, né? Há de ser orientado pelos mestres, para que ele venha ser edificado, e a sua igreja também. Eu acho que essa é uma das implicações mais importantes da primeira carta aos Coríntios, especialmente no capítulo 14, que a gente tem que dissociar essas duas coisas. Eu queria contar uma história de uma senhora que recebeu, ela teve a notícia de que o filho estava falando em línguas, e ela ficou muito contente com isso. Aí quando ela chegou um dia na casa dela, ela encontrou o garoto juntamente com os colegas dele, se encantando daquilo e dizendo que tinha enganado a mãe dela, que estava falando em língua, e a mãe estava muito feliz. Ela escutou aquilo e ficou decepcionada. Só quero deixar isso para mostrar que muitas vezes as pessoas, para se beneficiar também de um momento desse, usou esse expediente para tirar o dinheiro da mãe dela, da mãe dele no caso. E parabéns pela palestra. Mais um irmão, uma dúvida quer ser tirada? Dúvida? Alguém tem dúvida? Dúvida não tenho. Todo mundo tem que explicar, claro e evidente, né? Primordial é pregar a palavra de Jesus, para que o homem creia e aceita, modifica a vida, como está escrito, né? Agora, um exemplo, o senhor falou aí, com todo respeito, eu guardei para falar agora, se você falasse, né? Interpelasse, falando. Eu ouvi um camarada que tirava sangue do carnaval. Então ele explicou isso, ele não era crente não, mas ele falou: aqui nos alegramos e até falando língua estranha. Aquilo me preocupou muito, porque os irmãos com emoção, com alegria, eu já tive muita alegria, né? No Evangelho, graças a Deus, mas uma alegria isso que traz ao coração dele, a mente, porque ele está feliz no Evangelho, ou no carnaval lá dele, como eu disse,
exemplo, não estou debatendo, estou dizendo que a pessoa se alegra, como o senhor disse aí, quase que